A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, só que tem vários outros destaques no dia de hoje. Após Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e outros aliados protagonizarem mais uma onda de ataques contra Nicolas Ferreira, Flávio entrou no jogo para cobrar racionalidade da oposição. O pré-candidato à presidência afirmou que o inimigo está do lado de lá, além de ressaltar que todos saem perdendo com essas confusões. E na legenda da postagem, Flávio declarou ser um momento de pedir pacificação e união da direita, da oposição. A gente tem, inclusive, esse trecho. Vamos acompanhar. É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor, todo mundo sai perdendo. Cada um tem os seus motivos, as suas mágoas, tem o direito de se defender do que acha que é agressão ou provocação do outro, beleza? Mas cada um tem o seu tempo. Pessoal, a partir de agora, todos nós temos que focar em um só objetivo. Bora olhar para frente. Aí, Flávio cobrando racionalidade, ele demonstrando ser uma pessoa bem moderada. Deixa eu passar para o Roberto Mota para analisar essa situação. Mota, esse tipo de confusão, esse tipo de briga não tem vencedor. Análise de Flávio Bolsonaro. O que tem acontecido com alguns integrantes da família e da direita? Eu não vejo nada demais nisso, Caniato. Isso são coisas normais da política. Cada um tem a sua visão pessoal do que é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho. Dentro da direita existe essa diversidade. E é lógico que cada um tem a sua ambição pessoal, cada um tem os seus planos próprios. E isso é da natureza dos bons políticos. Nessa confusão toda, ninguém tem razão e todo mundo tem razão. O Nicolas é um talento excepcional da nova política. O Eduardo fez e continua fazendo um trabalho importante nos Estados Unidos. E Flávio Bolsonaro é o candidato favorito às eleições. Esse é o resumo e segue o jogo. Pois é, chamar o Bruno Musa. O Bruno também tem acompanhado essas manifestações e Flávio entrando como se fosse um juiz, né, o árbitro, pedindo que essas figuras acabem refletindo, cobrando racionalidade, inclusive apontando o dedo, o inimigo está do outro lado. Vamos maneirar aqui, vamos nos atentar àquilo que é mais importante. Eu vou muito na linha do que o Mota falou, acho que ele super bem colocou ali que acredito que cada um tem as suas diferenças, todos nós temos diferenças, por mais que pensemos igual, você pensa parecido com a sua esposa, com o seu amigo, mas há divergências, são naturais isso. Apenas eu acho que no momento tão estratégico e tão importante, teve a ver com a primeira pergunta que eu fiz na semana passada, quando tivemos a oportunidade de falar com o Ronaldo Caiado, aí nos estúdios da Jovem Pan, que foi justamente, será que teremos uma estratégia melhor, não de não termos divergências dentro da direita, mas de sabermos arquitetar melhor essas diferenças? Será que a gente consegue discutir internamente, sem que crie rusgas externas, para que o inimigo, a oposição aqui, consiga aproveitar brechas deixadas por uma vulnerabilidade, às vezes de uma discussão, que ela deve acontecer, até para o bem e para o desenvolvimento da direita. O ser humano só cresce e evolui quando há discussão e debate, respeitoso, mas debate, mas não vejo necessidade que isso se externalize, ou seja, que se torne público absolutamente tudo. Talvez seja uma das características do mundo digital, mas eu acho que devemos ter estratégia com relação a isso. Repito, as divergências são normais, elas devem existir para o bom funcionamento da direita e para a evolução dos debates. Afinal de contas, são ideias que estão ainda nascendo, olhando sob o ponto de vista da história do Brasil. Mas é importante que isso seja feito de uma maneira estratégica, ainda mais se tratando de um ano onde, para mim, as eleições, tanto do Executivo como do Senado, sejam talvez uma das mais importantes do Brasil. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, dá para a gente medir o quanto um episódio como esse acaba dividindo o público, dividindo o eleitorado? Você acha que, na verdade, no final das contas, todo mundo vai votar no Flávio e isso acaba sendo só uma perfumaria, uma espuma? Pois é, Caneta, é importante a gente separar as coisas, né? Vamos imaginar do ponto de vista do eleitor para presidente.
O eleitor está observando que existe essa rusga entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Porque se não houvesse rusga, se houvesse ali uma convivência minimamente respeitosa, um teria passado a mão no telefone para falar com o outro e teriam resolvido. Se o comentário feito no X fosse inadequado, aquele que teria sido alertado teria simplesmente apagado o comentário e vida que segue. Estão todos ali unidos em prol de um projeto único. Mas a realidade é que vai sendo demonstrado, não só por esse episódio, mas por tantos outros que a gente acompanhou, que não existe ali uma convivência pacífica, não existe ali aquele cenário de todos de braços dados no entorno de Bolsonaro, aquele entorno mais imediato, não apenas da sua família, mas dos apoiadores. Aliás, não vou nem dizer apoiadores, mas das maiores lideranças que foram criadas a partir desse movimento de apoio a Jair Bolsonaro. Pois bem, eles não se dão, ok, paciência. Agora, quando eles levam isso para uma discussão pública, o eleitor ele pode até ficar confuso, mas o que ele vai fazer? Ele não vai deixar de votar no Flávio em razão disso para votar no Lula. Esse eleitor não irá com a esquerda, não irá com o PT. Ele pode deixar de votar no Flávio no primeiro turno para votar no Caiado, votar no Renan Santos, mas ele não vai mudar a equação. Qual que é a equação fundamental deste primeiro turno das eleições? O candidato, seja Lula ou seja algum outro, do Partido dos Trabalhadores, não pode ter mais de 50% dos votos. Caso contrário, vai ganhar no primeiro turno. E eu lembro sempre aqui, no primeiro turno de 2022, Lula teve 48% dos votos. Portanto, vencer no primeiro turno chegou perto. E essa, no meu entendimento, essa vai ser a estratégia agora para as eleições de 26. Então, Caniato, eu não vejo essa eventual movimentação de votos ajudar Lula. Ela é um voto que continuará na direita e isso levará para um segundo turno onde, obrigatoriamente, todos vão apoiar ou Flávio Bolsonaro ou outro candidato que estiver no segundo turno contra Lula ou outro candidato do Partido dos Trabalhadores que estiver no segundo turno. Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, para avaliar essa situação que envolve alguns atores dentro da direita e Flávio Bolsonaro, o adulto na sala, né, Dávila, pedindo que as pessoas voltem para aquilo que é importante, para o objetivo, que é trabalhar para a direita prosperar nas eleições de outubro. Agora, isso também não acaba roubando a atenção do debate político, que, em tese, todos deveriam estar mais focados em tratar, discutir dos problemas do Brasil e acaba perdendo tempo, talvez, com outras questões? Exatamente, Caniato. Perda de tempo, Flávio Bolsonaro agindo como o adulto na sala, o candidato a presidente, fazendo com que todos foquem na coisa primordial. É o bom debate para vencer PT e Lula nas eleições deste ano. Agora, eu discordo tanto do Mota quanto do Músico quando diz que tem pluralidade de ideia. Não tem pluralidade de ideia. O Nicolas Ferreira está atacando o governo Lula em cima da questão do Pix e elogiando o Bolsonaro. Então, não é uma divergência de ideia, é uma divergência de posicionamento infantil. Coisa de moleque de primário. E é um negócio inacreditável. Você ficar brigando em rede social quando a mensagem é a mesma. É justamente ridicularizar a postura do PT em relação àquela crítica ao Pix, como se fosse o nacionalismo econômico. Não, quem defendeu aquilo lá foi Roberto Campos Neto, que era o presidente do Banco Central na época do governo Bolsonaro. Então, é uma discordância em cima de um Twitter, de uma coisa apoiando o Bolsonaro, apoiando a crítica que tem que ser feita a postura populista de Lula em relação ao Pix. Então, assim, é um negócio inacreditável ter divergência nisso. Imagina quando começar a pluralidade de ideias mesmo, tem que calibrar qual é o discurso econômico, o grau de abertura, cobrança de impostos, de acabar, por exemplo, com medidas populistas. Como é que nós vamos fazer? Enfrentar o Supremo? Como é que enquadra o Supremo? Então, isso sim é pluralidade, debate de ideias. Agora,
o bate-boca que aconteceu em torno de uma mensagem em rede social e ambos, de acordo com o que estava sendo dito, é um total absurdo. Ainda bem que Flávio Bolsonaro agiu como adulto na sala. Pois é, vou passar para o Roberto Mota, mas para as pessoas que não acompanharam, o Nicolas tinha feito um comentário em uma outra postagem, depois teve uma marcação e uma risada para uma manifestação de Eduardo, e aí o Eduardo responde ao Nicolas: risinho de deboche para mim? Ao que parece, não há limites para o seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci. Apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Essa é a mensagem de Eduardo para Nicolas Ferreira. Mota, quer complementar a análise feita pelo Dávila, que mencionou sua reflexão há pouco? Eu mantenho a minha posição e eu fiquei com a impressão que o Dávila discordou de mim, mas no final disse mais ou menos a mesma coisa que eu disse. Eu acho que cada político tem o seu caminho, tem a sua postura, tem a sua reação própria diante do que acontece, e à medida que os políticos vão ganhando espaço, vão ganhando notoriedade, surgem oportunidades para essas divergências. Repito, não vejo nada demais no que está acontecendo. Eu veria alguma coisa demais se algum desses políticos tivesse dito, por exemplo, que é a favor da função social da propriedade, ou que acha que os impostos no Brasil têm que aumentar, ou que é preciso haver regulamentação das redes sociais. Aí sim, eu acharia que nós temos um problema. Agora, isso aí não é nada. Isso talvez mostre que a situação da direita está muito confortável, porque agora a direita até se dá ao luxo de ficar brigando consigo mesma por causa de bobagem. Deixa eu passar também para o Bruno Musa, mas antes disso, só preciso dividir a rede, uma rápida paradinha para você que nos acompanha pela rede de rádios. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque o Dávila também acabou mencionando o comentário do Bruno Musa em relação a esse posicionamento de Eduardo Bolsonaro frente ao que disse o Nicolas Ferreira em uma postagem nas redes sociais. Vai lá, Musa. Eu continuo achando que é isso, que faz sentido toda essa divergência para o avanço de um debate, que ele é legítimo, ele deve existir. Afinal de contas, a direita está aprendendo. Estamos aprendendo a nos organizarmos, a pautar o debate, a combater algo que está entranhado dentro de uma sociedade, um politicamente correto e muito mais fácil de ser vendido do que enfrentar os reais problemas e desafios. Portanto, esse debate, ele deve existir. Eu sempre falo aqui do alinhamento dos poderes. Quando está tudo alinhado entre os poderes, os donos da máquina pública, significa que está sendo bom para eles e ruim para a população. Essa é a forma como eu vejo. Então, quando há sempre o alinhamento dos astros, não há divergência, alguma coisa não soa bem, porque é da natureza humana ter essa diversidade de ideias. Agora, transformar tudo em público é onde eu acho que nesse momento, nesse exato momento onde estamos num ano que o Brasil clama por mudanças urgentes. E quando eu falo Brasil, não significa só as pessoas, são os dados, é a economia, são as instituições, é o respaldo que as pessoas têm da justiça contra o crime, que hoje é basicamente nulo. Ou seja, tudo isso clama por uma mudança urgente, se quisermos ser um país minimamente sério em algum momento sairmos do eterno nota 4, nota 5 que somos. Então, nesse ponto, eu acho que precisamos olhar para o ano, entender a importância e manter o debate, manter as divergências, manter, mesmo que sejam as brigas, mas que ela seja feita de uma forma mais estratégica e não aos quatro cantos do mundo, para que a gente não abra possibilidades da oposição aproveitar quaisquer fragilidades. Pois é, muitos acabam destacando esse ponto que o Musa acaba levantando, apontando que na direita há uma pluralidade de ideias e de forças, né? Que não há, inclusive, esse receio de lavar roupa suja em público ou nas redes sociais. Todos teriam o direito de se expressar livremente, o que não acontece
pelo menos na visão de muitos, na esquerda. Deixa eu passar para o Beraldo também trazer essa análise e reflexão. Muitos falam isso, né, Beraldo? Há divergências na esquerda, só que essa lavagem de roupa suja acontece em um cômodo fechado, né? E aí não deixam transparecer. Outros já falam, não, mas na esquerda só tem um líder, né? E sendo assim, todos acabam respeitando o que diz, amém, ao número 1 da esquerda brasileira. Eu só estou fazendo essa introdução aqui porque a rede está chegando e aí o Beraldo vai fazer a análise, a reflexão para todas as pessoas que nos acompanham. Mas antes disso, inclusive, é importante lembrar, você pode votar na enquete do dia, que a gente trata, inclusive, de um assunto que nós já discutimos aqui, sobre a possibilidade de Lula não disputar a reeleição. Você acha que isso poderia acontecer ou, fora de cogitação, ele vai tentar o 4º mandato? Ou você acha que tudo depende da pesquisa eleitoral? Se ele estiver bem, disputa. Se não estiver bem, escala Fernando Haddad. Contamos com o seu voto. Agora sim, a Rede Jovem Pan conectada com a gente aqui em Os Pingos nos Is, Cristiano Beraldo fará a análise e avaliação sobre essa lavagem de roupa suja que acontece da direita nas redes sociais. Deveria ser o contrário? Deveriam adotar um outro esquema? Vamos discutir os problemas, mas internamente, sem deixar transparecer para o público, Beraldo? Renato, a gente tem um pouco dessa ilusão, né? A esquerda resolve tudo às portas fechadas e a direita fica brigando aí em público. Mas vamos lá, vamos aos fatos. É preciso a gente considerar que Marina Silva já chamou publicamente Lula de corrupto e que era culpado das coisas que ele foi acusado na época da Lava Jato. Guilherme Boulos já afirmou publicamente que Lula era culpado, que deveria ser responsabilizado pelas acusações que recebeu durante a Lava Jato. A gente vê para todos os lados sempre esse posicionamento quando você tem forças que estão buscando espaço, buscando poder. Simone Tebet, hoje, a queridinha de Lula, que transferiu o seu domicílio eleitoral para São Paulo para disputar o Senado agora nas eleições desse ano, também dizia barbaridades sobre Lula na eleição de 2022. O vice-presidente da República disse na cara de Lula, hoje presidente, que ele era um criminoso, querendo voltar ao local do crime. Então isso sempre aconteceu, isso é da natureza daqueles que buscam espaço. Só não acontece e não acontecerá nessa eleição porque o PT foi muito hábil em destruir qualquer possibilidade de outra candidatura de esquerda. Seduziu todos aqueles potenciais concorrentes e fez com que eles se curvassem, se ajoelhassem a essa candidatura única da esquerda, tendo Lula na cabeça de chapa. Eventualmente vai trocar ali com Camilo Santana, Haddad, a gente não sabe, mas nesse momento toda a articulação foi feita para que Lula fosse o candidato. Quando a gente olha para a direita ainda não é um grupo fechado, formado. A direita ainda vai encontrar a sua forma, os seus espaços, o seu modelo. Até porque Jair Bolsonaro foi presidente, foi a primeira eleição bem-sucedida da direita depois do governo militar, e Jair Bolsonaro, no exercício dessa presidência, ele teve inúmeras indas e vindas. Ele foi eleito dizendo que era contra o Centrão, depois, quando assumiu, teve que trazer o Centrão, disse que sempre foi Centrão, aí colocava pautas que ia fortalecer a polícia, que ia proteger os policiais e tal. Isso não avançou. Aí, não, vamos para cima do judiciário, vamos fazer a CPI da Lava Toga. Aí o próprio senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, desarticulou a CPI da Lava Toga, que não era esse o caminho e tal. Então, claramente, a gente está vendo que esse é um movimento, apesar de toda a popularidade do Jair Bolsonaro, o movimento da direita no Brasil ainda é muito recente, ainda está encontrando o seu formato, o seu modelo, a sua atuação. Então, essa busca por espaço é natural e é do jogo. O que nos chama a atenção, obviamente, é observarmos que o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo,
ataca a maior liderança formada nas asas do bolsonarismo, que é Nicolas Ferreira. É isso que chama a atenção, porque deixa claro que não há uma harmonia ali entre eles. Isso é muito curioso, porque Nicolas está engolindo seco, está às vésperas da eleição, não ganha absolutamente nada em brigar com o Eduardo Bolsonaro ou romper com a família Bolsonaro. Mas isso, obviamente, quando passarem as eleições, quando as coisas mudarem, Nicolas Ferreira vai carregar isso dentro dele, porque ele é um ser humano, né? Essa humilhação, digamos assim, pública, isso tudo deixa ali um calo, né, que está formado. Em algum momento isso virá à tona. Isso é que não é saudável. Você fazer política com fígado, com essas agressões públicas de pessoas que deveriam estar se esforçando para defender um projeto único, que nesse caso é a candidatura de Flávio Bolsonaro. E aí a gente vai ter que observar quais serão as consequências disso. Pois é importante falar em consequências. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o que muitos chamam de bolsonarismo, não dá para considerar que esse grupo é a direita. É um grupo dentro da direita, né? Há outros grupos, né? Tem um grupo bolsonarista, talvez tenha um grupo mais liberal, tem o pessoal do Partido Novo, tem algumas linhas dentro da direita brasileira. Pois bem, e dentro do bolsonarismo, os maiores expoentes são aqueles que têm o sobrenome Bolsonaro, mas não somente. Nicolas faz parte do grupo bolsonarista, né? Muitos entendem que há uma espécie de ciúmes com a notoriedade e com o tamanho de Nicolas Ferreira a partir desse poder de comunicação. Não é um problema também perder esse ativo, o bolsonarismo perder esse ativo, que é Nicolas Ferreira? Porque assim, se a situação ficar insustentável, Nicolas pode ir para um outro grupo, né? Nicolas Ferreira não me parece bolsonarista. Ele me parece um defensor da direita conservadora. Suas pautas têm muito mais a ver com a direita conservadora. E a direita conservadora muitas vezes está sim em harmonia com o bolsonarismo. Mas Nicolas Ferreira sempre demonstrou sua independência política nos seus posicionamentos. E talvez isso seja algo que irrite determinados membros da família Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro. Não incomoda nem um pouco Flávio Bolsonaro, mas incomoda Eduardo, muito mais do que outros membros da família. Então, eu vejo Nicolas como um jovem representante da corrente mais conservadora, e a corrente conservadora, como eu disse, às vezes tem afinidade e às vezes não com a pauta bolsonarista. A direita liberal também tem a sua corrente, hoje muito bem representada aí por Romeu Zema, né? E ainda nós temos uma mistura dessas duas correntes que poderia ser representada por Ronaldo Caiado. Então, a direita sim tem essa pluralidade saudável. Sim, a direita quer ver um debate sobre essas ideias, mas sobre ideias, não sobre essa rusga de Twitter em torno de um tema que é consenso absoluto em torno da direita, que é a preservação do PIX. Quem tentou taxar o PIX foi o governo do PT. A direita sempre enalteceu o PIX. Então não tem divergência nesse ponto. Então vamos guardar o bom debate para a pluralidade de ideias neste enorme cardápio da direita conservadora, direita bolsonarista e direita liberal. Pois é, deixa eu só passar a palavra para o Roberto Mota. O Mota abriu, inclusive, esse giro de análises em relação a essas muitas facetas da direita. Tantas vezes nós discutimos isso aqui, né, Mota? Essas classificações que muitos acabam atribuindo à direita brasileira, e nessas ramificações alguns entendem que há uma disputa entre o que se chama de bolsonarismo, essa direita liberal, uma direita conservadora e outros flancos que talvez sejam mais fortalecidos em alguns estados ou regiões do Brasil. Você acha que esse grupo do bolsonarismo acaba incomodando esses outros grupos? O fato de Nicolas ter emergido, aparecido como uma força no Sudeste, principalmente em Minas Gerais, isso pode causar algum tipo de mal-estar? Dá para a gente falar em consequências desses desajustes? A política é uma atividade horrorosa, Caniato. Eu já disse isso aqui e vou repetir agora. A política é um horror. O político, ele só conhece duas situações. Ou ele está sendo adulado, elogiado, estão puxando o saco dele,
ou estão tentando destruir o político. Todo político que cresce, naturalmente, tira espaço dos seus concorrentes. É importante lembrar isso. Mesmo os políticos que estão do mesmo lado ideológico, no mesmo partido, eles disputam espaço, eles disputam poder. Portanto, rivalidade é uma coisa absolutamente normal. Essa história da direita é uma confusão muito grande, porque eu me arrisco a dizer que a maioria das pessoas que usa esse termo não tem a mínima ideia do que é ser de direita de verdade. As pessoas acham que são de direita porque são religiosos ou porque têm uma família, mas o fundamento do pensamento de direita é a liberdade. Se você é um liberal, o seu foco está na liberdade individual, no mercado livre. Se você é um conservador, o seu foco está na estabilidade, no respeito à tradição. É isso que caracteriza o pensamento de direita. O pensamento de direita, ele respeita os direitos individuais, direito à liberdade, direito à vida, direito à propriedade. Quem não concorda com nada disso não é de direita. E olha, eu vou dizer, tem muita gente, muito político aí no Brasil que adora o pensamento de esquerda, vota com os projetos da esquerda, mas se diz de direita, e é uma coisa absolutamente incompreensível.